Está na hora das notícias do Esporte Clube do Recife. Grande abraço, bom dia para ele, Vinícius Calado. Bom dia, Vinícius. Valeu, um abraço a vocês. Esta terça-feira, dia que marca a reapresentação do esporte, visando já o seu próximo compromisso na Série A, 24ª rodada do Brasileiro. Leão recebendo no próximo domingo, 5h30 da tarde, na Ilha do Retiro, o Corinthians. O esporte vem de empate, 1-1 fora de casa contra a equipe do Bragantino e vem de 3 jogos que não consegue vencer. São 2 derrotas e esse empate na última rodada. Já o Corinthians foi até o Maracanã e venceu o Fluminense por 1-0, além de ter também alcançado a semifinal da Copa do Brasil, o time comandado por Dorival Júnior. Para esse duelo, o esporte não vai contar com 2 atletas, isso já é uma certeza. Lucas Lima e Pedro Augusto, ambos receberam o 3º cartão amarelo diante do RB Bragantino. Pedro Augusto entrou como surpresa na equipe titular, formando 3 volantes ao lado de Rivera e Zé Lucas. Contra o Corinthians, o técnico Daniel Paulista não deve manter essa formação com 3 volantes, mas não é algo 100% descartado, e Lucas Lima é titularíssimo, fica a expectativa quem será o substituto. Naturalmente, seria Rodrigo Atêncio, que no último jogo nem relacionado foi por opção técnica. Tem outros 2 nomes que podem fazer a função de Lucas Lima, Mateuzinho e correndo por fora, Johan. Na contramão dessas baixas, desses desfalques, fica a expectativa de 2 retornos, Igor Cariús e Sérgio Oliveira. Tinha-se a expectativa, mesmo que remota, deles voltarem a ser a opção contra o Bragantino, o que não aconteceu, mas agora contra o Corinthians essa possibilidade e essa probabilidade cresce e ambos devem se tornar opção, mesmo que iniciem no banco de reservas, mas o técnico Daniel Paulista ganhando aí boas opções, isso se confirmando para a sequência do campeonato para o jogo do próximo domingo. O esporte, a gente salienta, buscando a primeira vitória no Brasileiro como mandante e quebrar essa sequência de não vencer em casa há 6 meses, um longo jejum. O esporte venceu na Série A, mas essa vitória foi fora de casa diante da equipe do Grêmio jogando em Porto Alegre. Baixas, possíveis retornos e uma possível estreia. Luan Cândido, lateral esquerdo emprestado pelo RB Bragantino, chegou, poderia estrear na última rodada, mas o jogo foi contra o seu clube de origem, isso não aconteceu. Então o Luan Cândido tem grandes probabilidades de ser o titular da lateral esquerda, setor que vem dando dor de cabeça para Daniel Paulista e também para o torcedor do esporte. Luan Cândido chega com esse status de titular para qualificar o setor e deve ser, como falamos, titular diante do Coringão, da equipe alvinegra paulista. No mais, o esporte não deve ter grandes alterações no time titular. Gabriel Vasconcelos muito bem, deve seguir no gol, ou vai seguir no gol. Na lateral direita, Matheus Alexandre. Aderlan entrou bem, mas fica como opção se Matheus Alexandre tiver 100%. Zaga com Rafael Thierry e Ramon. Na esquerda, provável estreia de Luan Cândido. No meio campo, Rivera, Zé Lucas. E aí fica o ponto de interrogação. Mateuzinho, Atêncio, quem vai ser o substituto do suspenso Lucas Lima? E no ataque, Léo Pereira, Derek, artilheiro do esporte na Série A, e também Barleta. Esse deve ser o ataque do Leão para o jogo do próximo domingo, mas claro que tem muita água para rolar debaixo da ponte, tem muitos dias de preparação ainda antes desse duelo. Fora das 4 linhas, o esporte que deve, no final do ano, oficializar o seu novo patrocinador, ou melhor, o novo fornecedor de material esportivo. O Leão tem uma parceria desde 2019 com uma fornecedora inglesa. Esse ano, que é o último do contrato, o esporte abriu as portas, foi à mesa para receber propostas. Algumas chegaram e algumas agradaram. Uma delas de uma fornecedora muito tradicional, uma fornecedora italiana, e o esporte deve ter essa nova fornecedora de material esportivo, uma nova patrocinadora consequentemente para o ano de 2026, mas é claro que é aguardar, todos os contratos são muito minuciosos, com cláusula de confidencialidade, e como tem contrato em vigência, o esporte não pode estar saindo por aí falando dos seus novos passos ou dos novos parceiros para a temporada de 2026. Como se não bastasse a situação já ser difícil, falar de problemas no esporte é ainda mais complexo, Porque problema já é a situação que o clube está. Ainda não vai ter Lucas Lima, que é de quem se espera algo muito diferente no meio-campo do esporte. Acho que é o principal desfalque. O Pedro Augusto é um desfalque também, mas na minha visão não do tamanho do Lucas Lima. Você pensa diferente, Thaís? Não, Maílson, eu tô com você. Eu acho que o Lucas Lima, não só nessa partida, acaba sendo um despertar do esporte em relação a como o esporte, o que o esporte tem na realidade, na titularidade. O Lucas Lima acaba tendo também essa
essa esperança, essa expectativa do que pode fazer, do que pode se esperar do Lucas Lima, eu acho que muito pelo que foi também na Série B do ano passado. Quando se teve, né, o Lucas Lima nunca foi muito de finalizar, mas foi alguém que assumia esse compromisso e a gente viu na Série B ele fazendo um bom papel pelo meio de campo, ele sendo aquele homem realmente de referência no meio de campo, só que aí muda muito da Série B para a Série A. Essa temporada a gente viu um esporte todo desestruturado, mas ficou também aquela carência por querer mais de alguns atletas. Isso eu não pego só o Lucas Lima, mas joga a responsabilidade também aqui para outros atletas que renovaram com o esporte, como o Barleta, por exemplo, que fez também uma boa Série B, mas a gente viu que na Série A não está conseguindo ter o mesmo rendimento. A culpa é só desses atletas? Não, o coletivo do esporte é que não está funcionando. Os problemas do esporte não param de aparecer. A gente cada vez mais entra nesse mérito, porque eu tenho para mim, Maílson, que não é falta de garra, não é falta de querer ou de mudanças. A gente bate muito nessa tecla aqui. O quanto o esporte até consegue evoluir, mas mesmo assim não é o suficiente. Hoje a gente não tem no esporte ninguém com a qualidade individual para assumir um protagonismo e tentar resolver essa carência. E quando eu digo essa carência, não é nem de sair ou fugir do rebaixamento, porque isso aí está quase consolidado. Matematicamente ainda não está. Mas pelo que o esporte vem oferecendo, mesmo tirando leite de pedra, mesmo chegando no seu limite, não consegue ter uma sequência de vitórias, eu acho que fica muito escancarado o projeto do esporte, o desenhar do esporte. Mas assusta você não ter um jogador com qualidade individual para uma bola parada, para um jogo aéreo, para conseguir uma jogada de falta, para ter alguém com habilidade diferente para tentar algo de novo. Claro, tem o Derek que vem fazendo boas partidas. O Mateuzinho também, essas contratações novas a gente tá vendo que tá dando um gás, porém se esperava um pouco mais de alguns jogadores. O Atencio também, o Atencio que tinha muitas cobranças em relação a como ele iria, né, se portar, tendo essa titularidade. Houve um período que ele teve a titularidade e acabou não conseguindo desempenhar também um futebol gradual, um bom futebol. E aí fica essa dúvida, né, do que ainda pode se mexer. Mas eu acho que a principal dúvida para esse duelo é como vai suprir a ausência do Lucas Lima. Provavelmente o Atencio, ele pode preencher ou pode continuar, né, nessa performance também de 3 volantes, e aí vai precisar ter o Lucas Cal também para buscar essa, no lugar do Pedro Augusto, né, buscar essa dinâmica e aí ir em busca da primeira vitória na elite do futebol brasileiro, na Ilha do Retiro. Porque o torcedor rubro-negro aqui de Recife, o torcedor rubro-negro que vai para a Ilha do Retiro, ainda nem sequer viu o time vencer uma partida na Série A aqui na Ilha do Retiro. Então, a gente vê o tamanho do problema quando já se passa tantas rodadas e o esporte, mesmo evoluindo, não consegue chegar nesse otimismo positivo em relação ao resultado. Porque empate poderia ser bom se o esporte estivesse no começo da temporada, se o esporte não estivesse na lanterna da competição. Hoje eu vejo a briga do esporte não para fugir do rebaixamento, mas para não ser rebaixado como lanterna e não ter a pior campanha da história. E aí são detalhes, são duelos que não se tem uma facilidade. Na Série A não há um jogo mais fácil do que o outro, pelo contrário, é um jogo mais difícil do que o outro. O Daniel Paulista hoje vem fazendo o que pode para tentar deixar esse esporte contornando a situação. Aí é realmente a gente torcer para no jogo contra o Corinthians, mesmo com esses desfalques, mesmo com a ausência do Lucas Lima, que como você falou, é um dos principais desfalques, se não for o principal desfalque dessa partida, mas que consiga tirar novamente leite de pedra. Porque se eu penso assim, os titulares já não são tão bons. O banco de reserva, para mim, piora a situação. Eu não vejo no banco de reserva alguém que chegue para decidir. O Romarinho entrou contra o Vitória, fez aquela partida muito boa, mas não vejo tendo esse otimismo, essa confiança. Não digo só do Romarinho, mas o banco de reservas do esporte tem essa confiança para suprir tantas necessidades. Então vamos ver o que o Daniel Paulista vai tentar montar para esse duelo importante diante do Corinthians. Maílson. Se é que posso dar uma boa informação para o esporte, é que assim como o esporte não vai ter seu principal jogador de criação, que é o Lucas Lima, do outro lado o adversário também não vai ter o Rodrigo Garro, que é o principal jogador de criação da equipe paulista. Então
vamos aguardar e esperar que o Sport aproveite também para fazer um bom jogo e conseguir um resultado positivo. Retornamos agora para ouvir o técnico do Sport, Daniel Paulista, que fala sobre Vitor Hugo, lateral esquerdo de apenas 16 anos, que estreou no futebol profissional no último domingo contra a equipe do RB Bragantino. Acho que outro ponto que é salientar a estreia de um jogador de 16 anos. Isso mostra o nosso trabalho dentro do clube, de observação à categoria de base, né? Um atleta que teve a oportunidade em um dos momentos, quem sabe, quem está no nosso dia a dia, vê que nós estamos constantemente observando atletas da base, além de assistir todos os jogos que, quando é possível, eu estou lá assistindo, ou então nós trazemos os atletas para treinar conosco, e o Vitor Hugo é um exemplo disso. Quando nós trouxemos uma equipe, a nossa equipe sub-17, para fazer um treino, ele demonstrou o potencial dele, a qualidade dele. É claro que é um atleta jovem, teve a sua primeira oportunidade, mas erros vão acontecer, continuar acontecendo. Acontece com os mais experientes, imagina com o mais jovem. Mas foi também uma partida interessante, que acredito que com o tempo tem uma carreira pela frente ainda a ser muito bem aproveitado, como outros atletas estão sendo trabalhados. Acho que é um exemplo claro para que todos dentro do clube façam o seu melhor. A gente está vendo, a gente está observando, e dentro da necessidade nós vamos colocar para jogar sem problema nenhum.